A pequena virtude da pontualidade. Várias vezes por dia o rádio nos informa a hora certa com uma pontualidade de segundos. Dizer que uma pessoa é pontual é louvá-la porque está sempre presente na hora marcada. Dizemos que a pontualidade é a cortesia dos reis. A pontualidade é uma virtude que se integra na virtude mais ampla da exatidão. A palavra exato deriva de um particípio latino que significa acabado ou ainda executado de acordo com um modelo ou uma regra. Falamos de uma reprodução exata ou de um cálculo exato. Um trabalho exato é um trabalho feito com cuidado, assim como um relato exato é uma descrição precisa e objetiva. Esse cuidado e essa precisão caracterizam o homem pontual, que em cada momento faz o que deve. O domínio da pequena virtude da exatidão é, no entanto, tão vasto que aqui me limitarei a considerá-la sob o aspecto da pontualidade, que é, aliás, a sua acepção mais usual. Como é que a pontualidade não há de ser uma virtude, se o seu contrário, a impontualidade, é um defeito terrível? Basta que se atrase o jantar ou que seja necessário esperar por um retardatário para que a atmosfera do lar se carregue de eletricidade. Pode acontecer-nos, é claro, que uma vez por outra esqueçamos a hora, calculamos mal o nosso tempo ou sejamos retidos por um incidente imprevisto. Uma exceção é tolerável, mas as pessoas que se atrasam habitualmente são verdadeiras calamidades. Já percebemos o lugar que a pontualidade ocupa nas parábolas do Evangelho? É a história das 5 virgens que chegam atrasadas ao festim das bodas e que encontraram a porta impiedosamente fechada. Ou, no sentido contrário, o elogio dirigido aos servos que esperam a volta do seu senhor para abrir-lhe a porta assim que bater. A impontualidade implica uma falta de caridade e, muitas vezes, de justiça para com o próximo. A criança que não volta para casa à hora combinada causa à mãe uma preocupação que deveria poupar-lhe. Se é inconveniente fazer esperar um superior, fazer esperar um subordinado denota uma sem cerimônia que sempre magoa. Em qualquer caso, o retardatário faz com que os outros percam um tempo que poderiam ter aproveitado melhor. Conta-se que o senhor de Aguesseau enganava, à base de escrever, a impaciência que lhe provocavam os atrasos nas refeições. Assim chegou a compor uma obra volumosa que naturalmente dedicou à esposa, vingança amável e justa. Como nem todos temos essa possibilidade, só nos resta amaldiçoar a desvergonha dos cronófagos que devoram o nosso tempo. Era neles que pensava um empresário americano quando mandou publicar um anúncio nos jornais com a intenção de que o lessem os que lhe haviam roubado o tempo. O Sr. X perdeu na semana passada 2 horas de ouro, cada uma com 60 minutos de diamante. Não se oferece recompensa, pois nunca serão recuperadas. A impontualidade encerra uma grande dose de egoísmo que deveria obrigar-nos a pensar. E, já que é para nós tão desagradável ter de esperar, esforcemo-nos por não fazer esperar os outros. Não fazer esperar a mãe ou a esposa que olha para o relógio, temerosa de que a carne asse demais. Não fazer esperar o cliente que precisa com urgência da mercadoria que encomendou. Não fazer esperar o fornecedor que precisa do dinheiro da sua fatura. E, em geral, não fazer esperar um serviço que se prometeu. Diz um provérbio: quem dá depressa, dá 2 vezes. Se é verdade que o retardatário prejudica os seus semelhantes, também causa um grande mal a si próprio. Os seus atrasos são a prova de que é incapaz de submeter-se a uma disciplina, seja por ser preguiçoso e perder o tempo, seja por querer fazer mais do que pede. Com efeito, há 2 tipos de pessoas que chegam tarde: os que sempre têm tempo, os boas-vidas, e os que andam sempre apressados, os ofegantes.
Ora, o tempo é a mais preciosa das riquezas que Deus pôs à nossa disposição, e Ele nos pedirá contas do uso que tivemos feito dele. É necessário, portanto, que não percamos nenhum minuto sequer. Mas Deus também fixou o ritmo do tempo e devemos respeitar o seu curso. Alguém disse certa vez: não tenho tempo para andar apressado. Nada mais correto. Se pretendermos despachar em 20 minutos um trabalho que precisa do dobro, o trabalho sairá às pressas e ficará mal feito. Será necessário recomeçá-lo e, por termos querido ganhar tempo, teremos demorado muito mais. Seremos pontuais se evitarmos esses dois extremos. E, em primeiro lugar, as perdas de tempo. Já no fim do seu ministério, Cristo fez esta reflexão diante dos seus apóstolos: tenho que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite, em que já não se pode trabalhar. Senhor do tempo, Cristo conhecia o valor das horas. Seguindo o seu exemplo, encaremos o tempo com seriedade. É verdade que a nossa vida é curta, mas quantas coisas podem ser feitas no espaço de uma vida humana se utilizarmos com exatidão os nossos dias? São muitos os que, em vez de começarem imediatamente um trabalho necessário, o deixam para o dia seguinte, dizendo: tenho tempo. E quando, depois de alguns dias, ainda não o executaram, alegam como desculpa um perfeito ilogismo: não tive tempo. Todos temos de cumprir um horário de trabalho, que absorve a melhor parte da nossa vida. Mesmo assim, e sem contar os dias de descanso, que somos livres para empregar de uma maneira ou de outra, sempre nos sobra nos dias de semana um pouco de tempo para uso pessoal. Façamos render o tempo que nos pertence. No seu leito de hospital, Jacques Darnaud pensava: a tua vida será curta, deve ser plena, e rezava assim: meu Deus, dai-me ódio aos minutos perdidos. Se não perdermos o tempo, poderemos aprender e fazer muitas coisas e, simultaneamente, evitaremos a precipitação, esse outro inimigo da pontualidade. Organizemos os nossos dias sem congestioná-los, prevendo até uma parcela para os imprevistos. O progresso nos prega más peças, dividindo o tempo pelo mecanismo preciso dos nossos relógios que ignoram o estado do céu, chegamos até a não distinguir entre o dia e a noite. O agricultor regula o seu dia pelo sol e conta com as estações, assim como o pescador conta com a lua e com o movimento das marés. Permanecendo em contato com a natureza, obedecem às leis do Criador, e o seu trabalho é mais metódico e a sua vida mais regular. Não perdem o tempo, embora façam tudo com vagar. Saibamos nós, como eles, consultar a natureza e conseguir o tempo necessário para tudo. Temos de estar prontos sem estar apressados. O excesso de trabalho e a dispersão prejudicam a qualidade da ação. Muitos pensam que trabalham quando o que fazem é agitar-se. Pretendem acabar com todo o trabalho, mas, triste reviravolta, é o excesso de trabalho que acaba com eles. Reservemos em cada dia alguns momentos para o descanso. Não são minutos perdidos, sobretudo se os dedicarmos a conversar e a distrair-nos em família. Devemos acreditar na força insubstituível do descanso. Por que há tantos que chegam atrasados? Porque se levantam no último minuto e depois já não conseguem recuperar o atraso da manhã. E por que se levantam tarde? Porque se deitaram tarde demais. Gratry escrevia: somos estéreis mais por falta de descanso do que por falta de trabalho. O descanso para o corpo é o sono, o descanso para o espírito e para a alma é a oração. O tempo reservado à oração não é tempo perdido, recupera-se rapidamente. Colocando-nos cada dia na presença de Deus, compreenderemos melhor o valor do tempo e aprenderemos a cumprir as nossas tarefas com pontualidade.